Olá, muito bem-vindos ao Bioclasse. Eu sou o professor José e agora vamos resolver a questão de número 68 de Biologia, referente à primeira fase do vestibular Unesp 2023, versão 1 da prova. Então, uma questão aí que eu achei bem interessante, bem criativa, gostei bastante dela, e está dentro da área de genética, num tema que às vezes buga a cabeça da galera, que é o linkage, ou genes ligados, ou seja, genes que estão no mesmo cromossomo. Então vamos lá. Rio Claro, Araraquara e São José do Rio Preto, cidades paulistas às margens da rodovia Washington Luiz, possuem campus da Unesp. O mesmo acontece em relação às cidades de Botucatu, Bauru e Araçatuba, localizadas às margens da rodovia Marechal Rondon. O mapa apresenta a localização dessas cidades no estado de São Paulo. Então vamos lá, vamos com calma. A gente tem aqui em vermelho a rodovia Marechal Rondon, com as cidades de Araçatuba, Bauru e Botucatu. E em preto aqui, a rodovia Washington Luiz, com as cidades de São José do Rio Preto, Araraquara e Rio Claro. Vamos continuar. Considere que a rodovia Washington Luiz e a rodovia Marechal Rondon representam dois cromossomos não homólogos nas células da linhagem germinativa de um organismo diploide, que as cidades citadas ocupam loci gênicos ao longo desses cromossomos e que a distância entre essas cidades seja proporcional à distância em unidades de recombinação, UR, ou centimorgans. Os cromossomos homólogos, aqueles representados por cada uma dessas rodovias, seriam os acostamentos que correm ao lado de cada uma delas. E aí, nessa analogia, ele quer que você encontre a alternativa correta entre essas que estão sendo dispostas na questão. Então, olha só, seguinte. Ele fez com que essa rodovia Marechal Rondon e a Washington Luiz fossem representadas como se fossem cromossomos. E esses cromossomos não são homólogos. Isso é uma informação importante. E que cada cidade aqui, nessas rodovias, ocupam loci gênicos, ou seja, são genes em determinados locais nesses cromossomos. E que a distância que há entre cada cidade dessa nesses cromossomos correspondem, tá, às unidades de recombinação ou centimorgans. Se você ainda não estudou esse assunto, você pode entender apenas como a distância entre um gene e outro nesse cromossomo, tá ok? Então vamos ver aqui o que temos nas alternativas. Letra A. Botucatu, Bauru e Araçatuba são alelos de um mesmo gene, assim como Rio Claro, Araraquara e São José do Rio Preto são alelos de outro gene. Olha só, Araçatuba, Bauru e Botucatu, por exemplo, eles não são alelos de um mesmo gene, tá bom? Eles são genes distintos que estão aqui localizados no mesmo cromossomo, tá? Isso aqui não são alelos. Então, a alternativa A já está errada. Alternativa B. A distância em UR entre Rio Claro e Botucatu é menor que a distância em UR entre Bauru e São José do Rio Preto. Olha só, Rio Claro e Botucatu estão em cromossomos diferentes. Unidades de recombinação a gente só mede para genes que estão no mesmo cromossomo. Então, aqui já está invalidado também para a gente. Alternativa C. A probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos de Botucatu e Araçatuba é maior que a probabilidade de permutação cromossômica entre os alelos de Rio Claro e Araraquara. Bom, a permutação cromossômica é a troca de informações. Então, ele está falando aqui de Botucatu e Araçatuba. A gente tem aqui Botucatu em um extremo e Araçatuba em outro do mesmo cromossomo. Está dizendo que
a probabilidade aqui é muito maior de ocorrer uma permutação entre essas duas cidades, entre esses dois genes, do que entre Araraquara e Rio Claro. Essa informação está correta, porque quanto maior a distância entre um gene e outro, maior a probabilidade de permutação cromossômica. Olha a distância que a gente tem entre Araçatuba e Botucatu e a distância entre Araraquara e Rio Claro, né? Quanto maiores forem as unidades de recombinação, maiores são as probabilidades de ocorrer uma permutação cromossômica. Então, já vou até marcar aqui essa com o gabarito da questão. A alternativa dele fala Araraquara e Bauru são alelos de um mesmo gene. Não, não são, porque eles estão em cromossomos não homólogos, então não pode ser alelos aqui de um mesmo gene. São genes diferentes, tá bom? A letra L diz os genes Botucatu, Bauru e Araçatuba apresentam a mesma sequência de nucleotídeos. Não, não pode, porque eles são genes distintos. Se eles são genes distintos, a sequência de nucleotídeos é diferente, porque eles vão expressar proteínas, por exemplo, diferentes. Então, a sequência não pode ser a mesma de nucleotídeos. Tá bom? Então, gabarito aqui, alternativa C. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, deixa aqui nos comentários. Um abraço e até a próxima. Valeu!